Metalinguagem é quando uma linguagem é usada para explicar outra linguagem. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou do Intrínseco Oculto e hoje a gente vai falar sobre animais noturnos. Bem, talvez você tenha ficado super perdido no começo do vídeo. No começo do vídeo eu expliquei o que é metalinguagem. E em outras palavras do que eu disse anteriormente, metalinguagem é praticamente quando uma história está dentro de outra história. E é isso que acontece no filme Animais Noturnos. Esse filme traz como elenco o Jake Gyllenhaal, o Donnie Darko, Amy Adams, o Michael Shannon e o Aaron Taylor Johnson. Nesse filme, a gente tem a história de um casal já separado, o qual é composto pela Amy Adams, que interpreta a Susan, e o Jake, que interpreta o Edward. Eles se formaram um casal há 19 anos atrás, em relação ao tempo que a história acontece. Ele queria ser um escritor de sucesso, só que ela não via um futuro nele, né? Não acreditava no seu potencial. E muitas vezes ela falava que ele realmente era um fracassado. E por fim, então, com também a ajuda, né, das falas da sua mãe, ela acabou por deixar ele. E ela encontrou então um outro rapaz, muito bem sucedido, empresário. Tanto é que a gente vê que a casa deles é muito bonita, porque eles são ricos, eles ficaram realmente ricos. Só que a gente percebe a todo instante que no semblante dela não tá muito feliz, né? Não tá muito feliz com as escolhas que ela tomou, com o rumo que a vida dela tomou. E é a partir disso que o filme começa a se desenrolar. Porque até então, em um dia, ela recebe um manuscrito escrito Animais Noturnos, que dedicado a ela, que foi escrito pelo seu ex-marido, o Edward. Esse filme ele é dirigido pelo Tom Ford. Talvez muitos de vocês ou ninguém conheça, porque ele não é um diretor com uma formação de diretor. Ele, pelo menos até onde eu consegui encontrar, dirigiu 2 filmes, esse e outro. E ele, a princípio, é um estilista, entendeu? Tanto é que para você que viu o filme ou não, deve perceber que o filme ele traz uma estética muito bonita, né? E às vezes também muito inquietante, né? Então isso advém desse olho que o Tom Ford já vem treinando há muitos anos nesse ramo da moda. Agora eu vou ter que dar spoilers, então já desde dito. Assim que a Susan ela recebe o livro, ela já estranha pelo nome, né? Animais Noturnos, porque ela sofre de uma insônia crônica, certo? A gente vê isso já nos primeiros frames do filme. E isso também vem desde a época que ela estava junto do Edward. Porque ele a chamava de de animal noturno, né? Por causa que ela não dormia, certo? Então ela se sente meio surpresa, né? Porque eles não têm nenhum vínculo, né? Tipo, não tem nenhum filho, não são amigos, e ela recebe esse manuscrito dele. Então ela começa a ler à noite, por conta, né, dessa insônia que ela tem. E a história começa, né, do livro, certo? E com uma família, né, um pai, a mãe e a filha viajando numa estrada, aquelas estradas dos Estados Unidos que são bem desertas, no meio do deserto, que aparentemente tem um carro que passa lá por dia. E é aí que a gente começa a entender o conceito da metalinguagem, porque o filme conta uma história, só que dentro desse filme tem a outra história, que no caso é a do livro. Só que esse livro, ele traz muitos significados, muitas alegorias em relação à vida do Edward e à vida da Susan e à vida dos dois, né, que os dois tiveram. E voltando à história do livro, né, que se passa dentro do filme, essa família então está viajando à noite e eles então
encontram outro carro com um monte de rapazes mais jovens, né? E eles começam a ter problemas com esses rapazes, né? Até então que eles param o carro e esses rapazes começam a ameaçar essa família, certo? E então começa toda uma tensão muito grande, né? Até porque a trilha sonora do filme, tanto quando está representando a história do livro, quanto a história real, né, que se passa, é, é orquestrada, ou é baixinha, ou é muito incômoda, certo? E voltando a falar da história do livro, esses rapazes então meio que sequestram a filha e a mulher desse moço. Esse moço, ele se chama Tony, certo? E ele é interpretado pelo próprio Jake Gyllenhaal, que no caso é o Edward. E isso causa uma confusão na gente, por causa que a gente não sabe se ele realmente existe, né, o Tony, ou se é só uma história separada, por causa que o Edward, ele é o único que aparece como ele mesmo no livro, né, como ele fisicamente. E o filme, ele tem 3 linhas temporais. O presente, que é o qual a Susan e o Edward estão separados. O passado, que conta a história deles e como eles vieram se separar, o que aconteceu. E também a história do livro, que seria então a 3ª linha temporal. É a partir do momento que as meninas são sequestradas, né, a mãe e a filha são sequestradas, que a gente começa a perceber, né, essa alegoria que ele traz, certo? Porque o Edward perdeu a Susan, certo? Ela o deixou. E na cena em que ela fala assim, eu não quero mais pra gente separar, e que ela fala que ela vai embora, eles estão na rua e atrás deles assim tem como se fosse uma vitrine com um carro, que no caso é o mesmo carro que na história do livro levou, né, que levou a sua mulher e a sua esposa embora. Então aí começa realmente a engrenar a história, a gente tentar compreender mais ou menos o que está acontecendo. O Tony, né, na história do livro, ele não consegue encontrar sua mulher e sua filha. Ele tem que pedir ajuda ao delegado, que é interpretado então pelo Michael Shannon, se não, pelo Michael Shannon. E então, por fim, ele infelizmente encontra a sua mulher e a sua filha. Elas estão mortas, né, num terreno que não tem nada, só um sofá, que é o que elas estão lá, né, que é onde elas foram encontradas, e elas foram violentadas, né, e depois mortas. Isso implica que a Susan, quando eles estavam juntos, ela estava grávida, só que ela abortou, e ele nem sabia que ela estava grávida quando ela abortou, certo? Ele foi saber, tipo, isso em cima da hora, quando ela já estava fazendo, já tinha feito o negócio, entendeu? Então isso interpreta a morte do filho que ele nunca teve, né? Ou da filha, certo? E também da morte dela, né? Por causa que eles se separaram e ela morreu pra ele. E depois que ele encontra, né, a sua mulher e sua filha mortas, ele quer se vingar, certo? E a gente então pode relacionar isso quando o Edward manda o livro pra Susan, né? Isso é uma vingança pra ela, pra ele no caso, porque ela não acreditava nele, ela achava que ele era um fracassado e ele conseguiu fazer a sua obra-prima, baseado na sua vida e na vida dela, entendeu? E realmente no livro o personagem consegue se vingar do assassino, que também é um grande ponto no filme, por causa que o ator, ele realmente interpreta uma pessoa muito bipolar, que a gente pensa, mas será que realmente fez isso? Será que não fez? E no final é revelado que foi sim ele que fez. Ele mesmo fala pro Tony, no caso, que foi ele que matou a mulher e a filha. Então o Tony mata esse assassino, mas ele também morre no final. E em paralelo à história do filme, né, no filme, a Susan marca com o Eduardinho um restaurante. Só que ele não aparece, ela fica meio tipo assim, o que tá acontecendo após tirar a aliança, né, pra meio que esconder, como se ela tivesse envergonhada, que ela tivesse se casado. E aí sobe os créditos.
E então fica aberto o final. E eu interpreto esse final de maneira que ele provou para ela que ele era capaz. Ele mostrou para ela tudo o que ela fez por pura ambição, certo? Porque ela não deu apoio para ele, ela só pensou em si mesma e se arrependeu. Então ele provou para ela que ele conseguia fazer tudo o que ele falou que queria fazer, conseguiu sem ela, certo? E o momento que ele não vai lá e ao mesmo tempo que ele morre no livro, eu acho que não que ele se matou. Eu li muito falando que muitas pessoas falando que ele se matou, né? Que ele finalmente, após concluir tudo o que ele queria, ele finalmente tirou a sua própria vida. Mas eu acho que não. Eu acho que ele sim matou o Edward, mas o Edward antigo, né? Por causa que ele conseguiu sua vingança. Então aquele Edward morreu, ele não apareceu lá porque ele queria deixar bem claro que ela não fazia mais parte da vida dele e ele nunca precisou dela para nada. E que se tudo de ruim que está acontecendo com ela, né, internamente e externamente, é tudo culpa dela, pela ambição dela. Porque apesar dela ser uma mulher super sucedida, super bem sucedida, ela não está feliz consigo mesma e ela também, de certa forma, descobre que o seu marido não a ama mais, por causa que ele está traindo ela. Então, esse filme serve para mostrar pra gente que nem tudo é baseado em bens materiais, que nem tudo é baseado na beleza física, né? Por causa que o filme inteiro mostra uma certa beleza incrível, tanto visualmente quanto sonoramente, quanto em palavras. E que a gente deve se sustentar, a gente deve se ter, se bastar, entendeu? Se necessitar. E que temos que aprender a viver com nós mesmos e só depois procurar a felicidade junto de outra pessoa. Porque a gente sempre procurar se dar bem junto de outra pessoa por causa que outra pessoa é mais bem sucedida, nunca vai ser feliz, muito pelo contrário. A gente vai ser a própria infelicidade. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse aparato que eu peguei para falar para vocês sobre esse filme. E se você não assistiu, assiste, por causa que tudo que eu falei aqui eu li em alguns lugares, vou deixar o link aqui embaixo, e eu também tirei minhas próprias conclusões, então você pode fazer o mesmo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, por favor, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui o que você acha e ativa o sininho. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase do filme: a gente escreve porque todo o resto morre. É para preservar aquilo que morre. A gente escreve porque o mundo é uma confusão desconexa, que não se consegue entender, a menos que se faça um mapa com palavras. A gente escreve porque lê. Escreve a fim de refazer para o uso próprio as histórias da nossa vida.